Todo mundo puto, eu também tô. É um clássico. Todo mundo puto aonde, Carpini? Você pode estar. O jogador tá puto? PP tá puto? Quem tá puto sou eu, pô. A torcida que tá puta. Rapaziada, eu fiz aí o react da coletiva do Carpini. Se vocês puderem deixar o like aí e se inscrever no resenha, vamos nessa. Coletiva com o técnico Thiago Carpini após o clássico Bavi. Boa noite, Carpini. Foi um jogo de tempos distintos, né? O Vitória teve um primeiro tempo com um jogador a mais em grande parte do tempo, porém faltou algo a mais para ser mais agressivo. No segundo tempo voltou com uma postura diferente, agressivo, avassalador, eu até diria, por conta das chances criadas. E o que faltou, na sua opinião, para o resultado vir, especialmente na etapa final? Boa noite. Essa é a mesma percepção que eu tenho, né? Um primeiro tempo onde nós não soubemos aproveitar a superioridade. Além de não aproveitar a superioridade, ainda conseguimos tomar o gol da maneira que nós tomamos, né? Falhas que elas precisam ser corrigidas imediatamente. Isso não são só falhas coletivas, são falhas individuais também, que a gente trata isso internamente. E nada funcionou no primeiro tempo. Segundo tempo, bem diferente, principalmente a postura. Vivendo, entendendo e sabendo como é jogar um clássico. É um jogo de imposição. Pô, Carpini, com todo respeito, já são 5 Bavis e você ainda fala de aprender a jogar um clássico? Mas me faça uma garapa, velho. Me faça uma garapa. Os erros individuais vão ser corrigidos internamente. Que vai ser corrigido coisa nenhuma? Quantas vezes o Claudinho já errou? Nem corrige coisa nenhuma. Mesma coisa todo jogo. Conversa fiada, tô retado já, velho, com essa blá 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 do cacete. Aproveitando a superioridade numérica, já com inferioridade no placar, mas antes mesmo do gol nós tivemos diversas chances, bola na trave, Eric, enfim, poderíamos até rapidamente já ter conseguido o nosso gol de virada, e num gol de bate-rebate, tomamos o gol, né? Então, eu usei um outro termo dentro do vestiário depois que eu não vou usar aqui, mas tomamos um gol de uma bola despretensiosa, não foi nada trabalhado, foi um bate-rebate, um pé de ganho. Tivemos 4, 5, pelo menos, oportunidades para poder tirar a bola da nossa área. Isso são coisas, como eu falo muito, que a gente não controla. Claro que a responsabilidade é minha, mas são coisas que a gente não controla. A gente bem na partida, com a superioridade, consegue o gol. Era questão de tempo a virada, porque o segundo tempo só o Vitória jogou, né? O Bahia ficou ali bem acuado, nós ganhamos primeira bola, segunda bola, fazendo volume ofensivo, mas falta a nossa competência em ganhar o jogo, em ganhar o clássico, entender que a gente precisa viver o clássico da mesma maneira, não da maneira que nós fizemos tempos distintos, né? Então a gente pagou pela nossa incompetência. Carpini, semana passada, eu questionei a questão do Mateuzinho ter sido expulso, e eu posso dizer que não podemos dizer no termo futebol, não sei se vocês utilizam isso, né, no termo juvenil. Não vou dizer que foi numa disputa de bola, mas hoje o PP foi expulso de uma forma juvenil. Time com um a mais, sabe-se que num clássico como esse, do outro lado, pode-se fazer qualquer provocação para poder ter um a mais, ter o mesmo número, e o PP caiu nessa. Parece que está começando a jogar futebol agora. Queria saber de você, não vou perguntar de questionamento de punir o PP, nada disso, mas que isso seja atento para as próximas rodadas, porque sempre tem expulsão, um é expulso, outro é expulso, você também já foi expulso, né? Eu acho que você se controlou mais em relação dentro do banco de reserva. Eu queria saber exatamente isso. O que é que você vai fazer? Conversar com essa galera um pouco mais dura para poder diminuir essa questão de expulsão em jogos importantes como esse? Não só em jogos importantes como esse. Hoje no futebol de hoje em dia, você jogar em inferioridade com um jogador a menos quando o jogador ele tem algum problema físico, né, uma entrada mais dura, ele sai para ser atendido, às vezes você fica 2, 3 minutos em inferioridade, você já sente um pouco a diferença, e imagina você todo jogo, né, ter esse problema. O jogo do Vasco, nós conseguimos a virada com um jogador a menos, e esse jogo com um jogador a mais nós não conseguimos sequer trazer o empate, né, que no final ficou na igualdade, mas são coisas que a gente precisa ajustar internamente, sim, né? Nós não podemos nos dar ao luxo de todo jogo ter um jogador expulso, e no momento onde a gente
o PP entregaria para nós essa circulação de bola, esse controle de jogo, um refino técnico, a ideia de ter daqui a pouco um passe final mais qualificado para a gente poder ainda aumentar nosso volume de finalização, e tudo aquilo que você pensa dura 5 minutos. Aí, como eu falei, foge do controle. Carpini, você usou muito bem a palavra na sua primeira resposta, incompetência. O Vitória no segundo tempo ele teve 16 finalizações contra 4 do adversário. E você já vem falando isso, sendo repetitivo em várias coletivas. O que é que está faltando para a gente corrigir esse último terço, a última finalização? É ansiedade ou apenas incompetência mesmo? Na verdade, a incompetência não entenda da mesma maneira. Eu acho que você está colocando de uma maneira diferente. Incompetência em não ganhar o jogo. Meus atletas não são incompetentes. Isso não. Não coloque dessa maneira não, porque não foi isso que eu falei. O jogo de hoje, nós somos incompetentes por não conquistar a vitória, começando comigo. Meus atletas são muito bons. A gente entrou nesse clássico aqui, sendo a sensação depois do jogo do Cerro Largo, depois da vitória heróica contra o Vasco, então não tem nada de jogador incompetente. E o terço final a gente entra muito, a assistência acontece, o que falta é pôr a bola pra dentro. Ponto. Resumido. Aí, rapaziada, Carpini tá defendendo os jogadores, pô. Aí tá defendendo, não quer expor. Ele sabe que é incompetente. Ele sabe que PP é incompetente, que Claudinho é incompetente, que Eric foi incompetente, que Hiller é incompetente, que Rato é incompetente. Ele não quer falar, pô. Ele sabe que é. Agora, a resposta que você tem que dar, Carpini, é não escalar essas porcaria mais, não. Não escale mais esses caras, velho. Vai corrigir nada. Todo jogo é a mesma coisa, pô. Carpini, boa noite. Evelyn Santos, do Mosaico Esportivo. Eu queria que você compartilhasse com a gente qual foi a leitura de jogo específica que você fez quando você troca o Baralhas pelo Eric. O Baralhas não funcionou no jogo. Nós tivemos um tripé de volantes que a gente tinha uma ideia de primeira e segunda bola ofensiva e defensiva. Os corredores balançavam um pouco mais. Ele, até pelo tempo que ele vinha de inatividade, teve aquele problema, participou pouco dos últimos jogos, isso é compreensível, mas estava sendo uma peça ali sem função, né? Carpini, aí me quebra, velho. Quem funcionou foi Hiller. Baralhas fez o que ninguém fez, que foi expulsar o jogador do Bahia. Quem não estava rendendo, Carpini, não era Baralhas, não. Era Rato, era Hiller. Era esses caras, pô. Era Claudinho. Esses caras que não faziam a bola chegar com qualidade na frente, pô. Baralhas pagou o pato aí, velho. Tem nada a ver com Baralhas isso aí. Antes de Baralhas, eu achava que Baralhas tinha saído por questão física. Imaginei isso. Mas você tá dizendo aí que não foi. Foi pelo jogo em si. Aí me quebra, velho. E a partir do momento que a gente tem uma superioridade e toma o gol ainda com a inferioridade numérica de atletas, eu tento deixar o time mais ofensivo. Tem um pouco mais de profundidade com o Eric, já que o Rato não estava dando, trago o Rato para dentro. Tento controlar mais o jogo por dentro com o Rato, ter profundidade com o Eric, não tinha por que eu ter os 3 volantes. Então não preciso esperar o intervalo para fazer uma mexida se eu tenho na minha ideia que eu posso de alguma maneira tentar buscar o empate o mais rápido possível e começar a entrar no jogo, que até então nós não tínhamos entrado na partida. Carpini, boa noite. Clérison Amorim, Rádio Metrópole. O primeiro tempo inferior ao Esporte Clube Bahia, pelo menos na minha percepção, e um segundo tempo Vitória bem superior. E aí, analisando aqui a colocação da colega, quero pegar esse mesmo gancho em relação às substituições, mas falar da saída de Oswaldo. Fez um bom primeiro tempo, vinha no segundo tempo também, muito consistente, e essa mudança por Janderson. Gostaria que você falasse um pouco em relação a essa substituição. Opção da gente ganhar um cara um pouco mais de estatura para a bola final ali, quando rodar a bola do lado contrário, que o Jamerson vinha fazendo essa profundidade muito boa do lado esquerdo, ele vem dando esse volume, inclusive foi assim que nós conseguimos o gol da vitória no jogo passado. Nós temos mais presença de área e não só o Kaiser, né? O Oswaldo já tinha fisicamente bem no seu limite, vem numa sequência de jogos, 38 anos, a gente tem que respeitar todos esses processos. O Bahia estava muito encolhido no seu campo pela imposição do Vitória, não tinha campo, por exemplo, para uma transição de Léo Pereira. Léo Pereira é um jogador que quando ele precisa de campo, ele precisa, numa situação contra o Vasco talvez funcionaria melhor a opção do Léo, né? Porque nós teríamos baixando aqui a linha para marcar o Vasco e muito campo para transitar, o que não tinha no jogo de hoje. Precisávamos de caras de um pouco mais de drible e velocidade, como tem o Eric, como tem o próprio Mosquito, entrou bem também, e o Janderson tentar ter um pouco mais de presença de área, e o Carlos Eduardo no final já arriscando tudo, tendo
de repente tentando fazer uma dobra com 2 atacantes pelo lado para tentar ganhar mais volume ofensivo, fazer essa bola passar com mais qualidade. E mesmo assim, né, nós ainda conseguimos ali algumas finalizações e tivemos também de novo a bola do jogo, pelo menos por empate com o Claudinho, né? São um tipo de jogos de lances que não se deve, acontece, né, o erro, mas ainda mais jogos desse tamanho, com esse clássico, um bate e rebate dentro da nossa área, os caras empurraram para dentro de qualquer jeito, né, um gol achado, e nós tivemos a oportunidade de uma jogada trabalhada, construída, finalizamos dentro da área praticamente e não fomos efetivos. Aí nós pagamos o preço com a derrota. Carpini, boa noite. Thiago Luiz do Arena Rubro Negra. Vimos um Vitória no início pressionando a saída de bola do Bahia e depois da expulsão vimos em alguns momentos o Bahia tendo um pouco mais de superioridade no toque de bola. Por que você só fez a leitura do jogo depois que o Vitória sofreu o primeiro gol? Olha, da expulsão pro primeiro gol foram quantos minutos? 4. Você acha que daria pra gente pensar alguma coisa tão rápida assim? Então, peraí. São duas ideias. Ou a gente espera para ver qual é a reação do time com uma superioridade numérica, né? E a gente consegue encurralar o adversário já naquele momento da superioridade, mas como a resposta não aconteceu, nós fizemos a mexida. Eu preciso primeiro ver o que vai acontecer no jogo, entender o que vai acontecer no jogo, para a gente poder tentar tomar alguma medida que possa ajudar os comportamentos dos atletas. Então não vejo que isso foi de forma equivocada ou demorada. Eu acho que a gente precisava entender um pouco o que o jogo pedia. Carpini, boa noite. Você teme que esse aspecto anímico da derrota para o Clássico prejudique o Vitória daqui para frente? Queria que você traçasse aí os objetivos, que o Vitória vai ter uma semana cheia agora e só enfrenta o Santos, né, no próximo final de semana. Não tem nada de estado anímico, gente. Perdemos o jogo. Tá todo mundo chateado, todo mundo puto, eu também tô. É um clássico. Todo mundo puto aonde, Carpini? Você pode estar. O jogador tá puto. PP tá puto. Quem tá puto sou eu, pô. A torcida que tá puta. Tá todo mundo puto não, Carpini. Não tá todo mundo puto não. Tá puto sou eu, que vou virar meme a semana inteira. Eu que tô puto. Clássico, a gente não quer perder, ainda mais se desenhou para a gente vencer a partida, se desenhou porque nós fomos melhores no segundo tempo, tivemos as melhores oportunidades, erramos nos 2 gols, tanta coisa aconteceu que não foi ao nosso favor, então isso nos incomoda. Estado anímico não tem mesmo, porque se a gente viesse de 2 vitórias, aí é euforia. Nós vamos para a Libertadores porque nós ganhamos do Cerro e do Vasco. Então não tem estado anímico, nós perdemos o jogo. Santos agora, Barradão, outra história, outro cenário, isso aqui já ficou para trás, que sirva de lição, que podemos melhorar nossos erros individuais, porque a gente não vem falhando coletivamente, isso é um fato, né? Principalmente no aspecto defensivo, então a gente precisa caprichar, né? Colocar essa bola para dentro das oportunidades que a gente tiver, até mesmo antes do nosso gol de empate, uma bola na trave, tinha uma finalização do Eric dentro da pequena área quase, foi para fora, depois do rebote do Kaiser. Então são esses detalhes que a gente precisa ajustar, não tem estado anímico. 9 rodadas, muita coisa para acontecer, a gente vem mais uma rodada aí, talvez com o desfecho da rodada, nem vi como ficou, mas acredito que a gente fique ainda ali muito próximo da confusão, que é o que a gente não quer, não é o fato de estar na zona ou primeiro fora da zona, a gente quer pontuar para distanciar um pouco dessa confusão e ter um recesso de meio de ano um pouco mais tranquilo para a gente poder trabalhar e seguir os nossos objetivos na temporada. Não tem estado anímico porque nós perdemos um jogo. Bom, Carpini, um bom Bavi, um bom nível de futebol, bem jogado, um clássico, a gente não pode esquecer disso. O Vitória teve um volume ofensivo muito bom, mas me parece que o grande erro hoje foi pecar na finalização. Um detalhe na finalização terminou estabelecendo a derrota do Vitória. Sim, e eu acho que 2 pontos, concordo com você nesse, e ainda o nosso detalhe defensivo, né? Como eu falei, o segundo gol, eles acharam o gol, um bate-rebate, a gente teve 4, 5 erros no mesmo lance, oportunidades de tirar essa bola e a gente não fez. O primeiro gol também, detalhes muito ruins, né, que não devem acontecer, não podem acontecer. E fora os nossos erros defensivos, a parte ofensiva realmente hoje teve o Eric, teve bola do Kaiser, teve bola do Lucas Alter na trave, finalização do Claudinho praticamente dentro da área. Se eu não me engano, teve uma também, acho que foi a única chance mais real no finalzinho do primeiro tempo, do Kaiser no primeiro tempo também, que o Claudinho atravessa para trás e ele erra a finalização, acho que foi a única do primeiro tempo, que no primeiro tempo a gente não funcionou.
E o Janderson também, alguns volume, né? Mas é o detalhe, da gente colocar a bola para dentro, ser mais efetivo. O que aconteceu contra o Vasco não aconteceu hoje, então a gente precisa seguir trabalhando, melhorando. E mais do que colocar a bola para dentro, eu acho que o que tem me incomodado é os gols da maneira que a gente vem sofrendo. Isso a gente precisa e vamos melhorar. Boa noite a todos. Entrevista encerrada com o técnico Thiago Carpini.